Vicente Pool, assessor da CONAR. Sem parceria governo e organizações sociais, não superaremos a miséria. A atual legislação 866... Está difícil de entender aqui. Reabilita, inviabiliza parcerias, o que está sendo planejado para simplificar o repasse de recursos do governo para a sociedade. O que está sendo planejado, já que há dificuldade com a 8666. Sobre a legislação 8666, que é a lei das licitações, ela cria muitas dificuldades. Esse é um tema no que diz respeito à relação com as organizações da sociedade, tem sido tratado com o ministro Gilberto Carvalho. Nós sabemos da importância que tem as organizações da sociedade, a melhoria ao bem-estar social. Nós sabemos que tem muita filantropia por aí, mas também sabemos que tem instituições como o IBASE, que são o Ethos, a Recide. Nós sabemos da qualidade que tem essas instituições. Ninguém pode ser todos colocados no mesmo balaio. Antigamente se dizia de uma maneira udenista que a sociedade era todo o bem e o Estado era todo o mal. E agora estamos como invertendo que tudo é o Estado e a sociedade muito pouco. Eu acho que é preciso que vamos equilibrar esse jogo. O ministro Gilberto Carvalho tem dado especial atenção a isso. Nós também temos dado muita atenção a esse assunto, ouvindo as organizações da sociedade. Tivemos com o Instituto Ethos, tivemos com a Organização das Mulheres, tivemos nos diálogos com a Contagem, com a Contarg, com muitas outras instituições. Acho que vamos chegar em breve a um acerto. Sei que, para algumas situações, a 8666 não vai estar funcionando, como para o caso, há uma dificuldade, por exemplo, se quisermos ampliar a compra da agricultura familiar para os hospitais estaduais, para os presídios, para os restaurantes, os governos estaduais não podem fazer essas compras da agricultura familiar, porque tem a 8666, e que são atividades importantes de crescimento de produção. Nós estamos discutindo isso, e esses dias saiu dois artigos muito interessantes sobre esse tema. Um que tratava dessa criminalização das organizações sociais. Teremos também no MDS uma agenda breve com a pessoa da BONG, porque esse tema da participação dos movimentos sociais nos interessa muito. Mas, de concreto, o que é que eu tenho a dizer nesse momento? Eu não tenho uma posição a lhes dizer. Léo Brandão fez uma pergunta sobre ONG. Ela é da ONG Moradia Cidadania. Eu acredito que essa resposta da Ana já contemplou a pergunta que estava feita, tá? Então vou pular, a não ser que haja recursos da própria Cleusa, que não concorde com essa minha avaliação. Por fim, Socorro Correia, do SEBRAE. O beneficiário do programa Bolsa Família receia formalizar-se e perder imediatamente o benefício. Pelas estatísticas mostradas, não existe uma perda do benefício. Isso procede? Essa pergunta é ótima. O Roberto falou, o presidente Luiz Barreto também falou disso, e também quero lhes dizer que, nas ocasiões em que tive em programas de rádio, sempre tinha uma pergunta relacionada a isso. Uma delas me impressionou muito, que era de uma associação de empregadas domésticas, que me perguntava se procedia a informação
que se as patroas assinassem a carteira das suas empregadas, se elas iam perder o benefício. E que as patroas diziam para as suas empregadas que estavam sendo boas com ela, pagando aquilo lá, porque elas poderem ter ou continuarem com o Bolsa Família. O que fui obrigada a explicar, e sempre que tenho ido ao rádio tenho falado disso, que soma o que todo mundo naquela casa ganha, divide pelo número de pessoas. Se for igual ou inferior a 140, continua no Bolsa Família. Essa é sem discussão isso. Então, na bondade dos empregadores, e tem má fé por aí. É claro que as pessoas também ficam com receio, porque tinha uma senhora lá em Pernambuco que dizia que o único homem da casa dela era o Lula, comparecia todo mês, ela podia contar com aquele dinheiro. Mas... Agora, nós estamos discutindo e vamos divulgar isso. Não nos interessa que as pessoas renunciem a um trabalho, a uma ocupação, para não perder o Bolsa Família. O que nós estamos agora dizendo é o seguinte: agarre com as duas mãos essa sua oportunidade. Se lá na frente, se daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, você ficou desempregado, você não vai para o fim da fila, você terá uma exceção imediata. São essas duas coisas. Talvez nos falte nos comunicarmos melhor. Era isso. Mas, Socorro, obrigadíssima por essa pergunta, porque todos tinham falado aqui, eu não havia mencionado. Obrigado, Ana. O Carlos Alberto, ele agrupou as perguntas para dar uma forma mais razoável, né? Então, passo a palavra para o Carlos Alberto, pedir para responder as perguntas. Uma quantidade enorme de perguntas, as mais variadas, supera enormemente as expectativas. E eu acho que as perguntas direcionadas também à secretária Ana Fonseca, demonstra que nós estamos conseguindo iniciar um diálogo entre política social e fomento ao empreendedorismo. Essas coisas muitas vezes é visto como uma dicotomia, né? Quer dizer, na verdade, a política social é fundamental, é necessária, mas ela também, né, é um elemento fundamental do desenvolvimento econômico, que passa pela geração de emprego e renda, que passa pelo mercado. E as fragilidades da pobreza e da miséria, na maioria das vezes, é muito mais de falta de acesso ao mercado do que resultado do próprio mercado. Tem uma pergunta, eu agrupei as várias, tem e-mails aqui que depois a gente pode mandar por escrito, mas tem uma pergunta que foi dirigida à Ana, Ana Fonseca, eu gostaria de abordá-la porque ela é muito importante. Foi perguntado se é melhor ter um emprego ou se é melhor empreender, né? Colocado dessa forma binária, uma coisa ou outra, não dá para responder. Só dá para responder como o professor sempre fala, depende, né? Quando não quer responder, diz que depende. Isso é muito importante, essa pergunta. Nós não estamos, o sistema Sebrae não vai colocar como alternativa aos beneficiários do Bolsa Família o empreendedorismo. Não é essa a ideia. Você recebe Bolsa Família, por que você não abre um negócio? A porta de saída ou outras coisas que se fala por aí. Nós temos que ter empregos e temos que ter negócios, que é o que gera empregos. O Brasil, é um país altamente empreendedor. Todo ano nós realizamos uma pesquisa que acontece em mais de 20 países, aqui no Brasil também, e nós estamos sempre entre os países de maior atividade empreendedora. Nós passamos de 14% da população economicamente ativa empreendendo à frente de negócio. Isso é um número muito grande, né? Então, nós estamos vendendo uma panaceia de dizer que no Brasil sem miséria a solução é montar negócio. Ao contrário, sempre a orientação do presidente Barreto, é que uma parte importante de quem recebe Bolsa Família já está empreendendo. E aí é nossa responsabilidade ajudá-los a fortalecer
até para que a renda supere essa faixa e aí possa prescindir da ajuda. Mas é nessa direção, e porque, de fato, o empreendedorismo ele tem que ser algo de oportunidade, depende de fatores comportamentais, de possibilidade, de capital e etc. Muitas vezes a nossa ação é muito mais efetiva fortalecendo um pequeno negócio que cria mais um emprego do que estimulando um desempregado a abrir um negócio que, daí a pouco, vai fracassar, eliminando, destruindo poupança, sonhos, expectativas, frustração. A gente sabe o que acontece, né? Eu aproveito, então, essa pergunta, porque ela é muito relevante e ela transpassa toda a nossa discussão. O Márcio Luiz, que é secretário adjunto de Trabalho e Geração de Renda de Contagem, ele faz uma pergunta também muito instigante, Márcio. Obrigado. Como o SEBRAE está preparando seus técnicos para o relacionamento, aqui entre aspas, com o público de baixa escolaridade e outras carências de capital social, entre aspas? Como é que nós estamos preparando esse tipo de abordagem, esse atendimento? Ô, Márcio, é difícil, a estratégia é de ir até o negócio, não é ficar esperando, há um processo mútuo de aprendizagem, nós temos que adaptar a linguagem, nós temos que adaptar a postura, nós temos os agentes de orientação empresarial, não é? E isso é um processo relativamente recente, mas os dois lados estão aprendendo. Nós temos inúmeros relatos de que, após a formalização, o SEBRAE entra em contato com a pessoa, telefona para marcar uma visita, e a pessoa reage de uma forma desconfiada, às vezes agressiva, dizendo: mas o que você quer comigo? Alguns falam: mas só foi eu fazer esse negócio aí, vocês já vão falar alguns palavrões, né? As pessoas não estão acostumadas. As pessoas acham que é fiscalização, acham que é problema, que é dificuldade. E os relatos também é que, após essa primeira abordagem, vencido essa barreira, nós temos relatos e relatos das pessoas que dizem: faz 10 anos, faz 20 anos que eu estou nessa atividade, nunca ninguém falou comigo. E a gente tinha que dar um dinheirinho aí para o fiscal. A informalidade tem custo. Por isso que os cerca de R$30 do empreendedor individual é barato, porque custa mais que isso ser informal. A gente sabe de relatos. Então, Márcio, é difícil, é um aprendizado, nós estamos preocupados com isso também. O Leonardo Purri, da Associação de MPE de Belo Horizonte, pergunta: no passado o SEBRAE obteve grande êxito utilizando a rede de entidades de MPEs como agentes e parceiros. Como será a relação com as entidades representativas no programa Brasil Sem Miséria? Leonardo, toda a ação do SEBRAE é feita em parceria, é feito em colaboração, não é? Nós somos sempre sócios, queremos ser sempre sócios dos parceiros, em especial da representação do segmento. Aí precisa ver a situação concreta em Minas Gerais, na medida que as associações de MPE também, né, e fundamentalmente, têm acesso a esse público, que nos é muito importante. A Tânia Araújo Jorge, da Fiocruz, fez 2 perguntas. Cadê a Tânia? Tânia. Então, Tânia, acho que tem que marcar uma reunião, né? Ela está propondo uma série de coisas, tem coisa escrita aqui que eu não entendi direito, ignorância minha. Nós temos um interesse enorme no chamado Complexo da Saúde. Temos conversado com o ministro, também com o secretário Gadelha, e o Complexo de Saúde envolve muitos recursos. Cada grande hospital público é um cluster, né, com muitas pequenas empresas, e tem a ponta do atendimento, que atende também empreendedor, mas tem a ponta do próprio, entre aspas, né, me desculpe o palavrão, negócio saúde, que movimenta bilhões nesse país e que tem alguns sinais preocupantes em relação, principalmente, à importação de equipamentos, produtos e tal. Eu acho que a gente tem que ter uma agenda, porque essa agenda está no radar, mas ainda não conseguimos avançar.